And it's lights out and away we go. Max Verstappen gets away well from Charles Leclerc. Na casa da Red Bull, quem faz a festa é a Ferrari. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Então é isso, galera do Apenas um Canal. Vamos lá para a gente falar sobre a corrida, o Grande Prêmio da Áustria no circuito de Spielberg. E como eu comentei, quem fez a festa foi a Ferrari. Vou mudar um pouco aqui o roteiro, como eu faço o vídeo, já como falando sobre primeiras posições. Durante a corrida, nós vimos o Verstappen logo na largada largando muito bem, mantendo a primeira posição. O Russell também largando bem, o Pérez atacando, nós já vamos chegar nesse ponto, mas o Verstappen que largou bem não foi embora. O carro da Red Bull, neste final de semana, como muitos imaginavam, seria um dos favoritos, mas não se confirmou na corrida, diferentemente da sprint, que brigaram entre si Sainz e Leclerc, e o Verstappen foi embora. Dessa vez não, o Leclerc foi para cima, foi tirando a vantagem e passou o Verstappen, e essa cena se repetiu durante 3 vezes na corrida, o Leclerc pegando o vácuo, abrindo a asa e indo embora sem muita dificuldade. Só na última tentativa que o Verstappen tentou fazer um pouquinho de jogo duro, mas o Leclerc deu X e assumiu a primeira posição. Fora isso, o Leclerc uma corrida sensacional, briga limpíssima com o Verstappen, guiada muito bem, e no final ainda teve um problema com o acelerador. O Verstappen vinha tirando, mas já com 2 voltas não tinha mais o que fazer. Leclerc com uma vitória com V maiúsculo, V de vitória, porque foi realmente nas 3 ultrapassagens que ele teve que fazer, na administração de pneu, e o carro da Ferrari, que a gente vinha falando muito que o da Red Bull era mais equilibrado, neste final de semana foi diferente. O da Ferrari se mostrou mais equilibrado para essa vitória bem merecida na casa da Red Bull. Verstappen contou com, por mais que ele fez a pole, venceu a sprint, estava se caminhando para o final de semana perfeito. Acabou que ele ia cair para a 3ª posição, mas quando o Sainz forçou para a ultrapassagem, acabou que o motor, como diz o Sérgio Maurício, abriu o bico e ele ficou mais uma vez pelo caminho. Uma pena para ele, né? Depois da vitória em Silverstone, precisava dessa constância para manter. Depois de uma vitória, quem sabe um segundo lugar, acabou, não por culpa dele, um problema do motor. Acaba abandonando a corrida e acabou. E o acidente do Sainz foi feio, porque o carro começou a explodir as peças do motor, não digamos uma pequena explosão, tanto que estourou um pouco da carenagem do carro, e houve muita demora dos seguranças que ficam ali, digamos, né, segurança, os caras que trabalham ali em volta para a segurança da pista, correndo para lá, o carro descendo, tentando colocar cálcio no pneu, e não usava o extintor, e o carro pegando fogo, e o Sainz tentando sair. Foi uma loucura, né? Até preocupante meio na hora, mas o Sainz saiu bem, mas bem conformado, né? Porque bem no momento que ele ia passar o Verstappen, ou pelo menos ia encostar e já enquadrar, como diria o Sérgio Maurício, acontece isso, e isso traz algumas preocupações para a Ferrari de confiabilidade. A Ferrari, no ano, ela pode até ser o melhor carro, né? A Red Bull tinha se mostrado mais equilibrado, mas agora a Ferrari se mostra mais equilibrada e até mais rápida, né? O final de semana todo foi a Ferrari mais rápida, mas o problema é a confiabilidade. Não é sinal que você é o mais rápido, que você é o melhor carro. Você precisa ser confiável, né, para ser o melhor carro. E nesse momento a Red Bull parece ser mais confiável. Os 2 carros das principais equipes e os 2 segundos pilotos, né? O Pérez e o Sainz. Então o Sainz sai com um gostinho amargo e o Verstappen sai meio que no lucro. Ele falou isso até no rádio final, que era melhor um segundo do que um 3º lugar. E falar em constância, o Hamilton, pódio no Canadá, pódio em Silverstone e agora pódio na Áustria, 3 vezes consecutivas em 3º lugar. Isso mostra uma constância, ele vem se recuperando e ficando novamente à frente do seu companheiro de equipe, que também é um cara de muita constância. Só não terminou bem em Silverstone, acabou batendo, que foi o Russell, terminou em 4º lugar, depois de uma classificação não tão boa para Mercedes na sexta-feira. Recuperaram na corrida sprint e recuperaram muito bem agora na corrida principal, com o 3º e o 4º lugar.
mas já há uma grande diferença aí, porque a Mercedes andou muito longe da Red Bull e da Ferrari nesse final de semana. Em Silverstone eles terminaram bem próximo, até com ultrapassagens, até disputa, mas nesse final de semana sem chance, muito distante, não acompanhou o ritmo da Red Bull e da Ferrari. Talvez aquela história de que chegou, pode ser até verdade, talvez o circuito tenha interferido nisso, porque é um circuito de altitude. Quem sabe que a Mercedes nunca se deu tão bem quanto a Red Bull, por exemplo, né? Que já o Verstappen mesmo tem 4 vitórias, ou igual a Ferrari esse ano. Mas enfim, vamos ver para Paul Ricard, que é o próximo GP, como que vai ser essa disputa aí da Ferrari, Red Bull e Mercedes. A Mercedes vai estar mais próxima. Restante do grid, o Ocon com um excelente quinto lugar, tá? Ele que já fez uma boa corrida sprint, terminou num excelente quinto lugar, bom para Alpine. Eu já vou falar do companheiro dele também, mas Schumacher, o que faz um bom resultado, fez um bom resultado, brigou no último final de semana com o Verstappen, brigou na corrida sprint de ontem contra o Hamilton e agora ultrapassando seu companheiro de equipe, com disputas também durante a corrida, mas foi sensacional. Terminou em 6º lugar, 7º lugar para o Norris, 8º lugar para o Magnussen, bom para a Haas ter os 2 carros pontuando. O Ricardo finalmente foi bem, manteve uma constância durante a corrida e colocou a McLaren na zona de pontuação. Outro que foi muito bem durante a corrida foi o Alonso que largou de último. Demorou um pouquinho para fazer as paradas, mas acabou que ele colocou o carro da Alpine em 10º, e aí isso foi muito bom para a Alpine, porque isso coloca a Alpine lado a lado com a McLaren no Mundial de Construtores para brigar pela 4ª posição. Então essa grande recuperação do Alonso e a última ultrapassagem, ainda colocando ele em 10ª posição na zona de classificação, garantindo um ponto para ele, para a Alpine, isso coloca eles na briga pelo 4º lugar no Mundial de Construtores com a McLaren. Então, uma ótima corrida de recuperação do Alonso, sensacional essa recuperação do Alonso, e ele que estava envolvido numa das cenas mais emblemáticas da corrida, que foi aquele momento que tinha 4 carros para fazer a briga. Um momento que foi espetacular, tinha Alonso, tinha Norris, os 2 carros da Haas estavam brigando também. Foi uma ultrapassagem que depois o Norris chegou para ultrapassar, o Magnussen chegou, também tinha um Zou ali no meio da briga, o Alonso tentando ultrapassar, o Magnussen passou, depois o Norris passou todo mundo. Foi uma briga espetacular, 5 carros na mesma briga, tá aí na mesma curva, foi sensacional, foi uma das cenas mais icônicas da corrida. Coloquei a cena aqui, ele brigando com o Tsunoda deixou só a grama para ele andar, ele tirou a mão do volante, fez o sinal que não, aqui respeita o bicampeão mundial. Tá aí na tela para vocês, um ótimo resultado para ele e para a Alpine. Para fechar nos demais aqui, Bottas em 11º, Albon em 12º, Stroll em 13º, com uma boa corrida também do Stroll, boas defesas. Às vezes eu falo porque ele só tá na equipe, porque o pai dele é piloto, não acho ele tão talentoso, mas ele é até bom nas defesas dele. Zou em 14º, a Alfa Romeo tem um motor Ferrari, mas como o acerto da Alfa Romeo mais para curvas de baixa, curvas de média, não foi tão bem no circuito, diferentemente das 2 Haas, que também tem motor Ferrari. Mas então ficou com a Alfa Romeo, Bottas em 11º e o Zou em 14º, não foi tão bem assim na corrida. Gasly em 15º, Tsunoda em 16º e Vettel em 17º. Eu tinha falado que só o Sainz e o Pérez tinham saído da corrida, o Latifi também abandonou, esses foram os únicos 3 que abandonaram. Enfim, uma corrida também que foi cheia de advertências por limite de pista, né? Porque corrida não tem, mas essa corrida distribuíram 5 segundos, distribuíram penalização, distribuíram advertência por limite de pista adoidado. O que mais fizeram os comissários nessa prova aí. Em relação aos toques, eu achei que o do Pérez e o do Russell, foi acidente de corrida. Para mim não tinha motivo para penalizar o Russell. Eu acho que ali foi de corrida. O que eu não achei tão justo foi o Gasly
e o Vettel abriu, deu um pouquinho mais de espaço para o Gasly, e mesmo assim o Gasly fechou em cima do Vettel, aí eu acho que eu já puniria o Gasly. Mas o do Pérez e o do Russell eu achei ali páreo a páreo, disputa de corrida. Agora o problema do Pérez é que ele não abriu muito, a diferença foi na mesma curva, a diferença foi que o Vettel abriu um pouco mais e o Pérez nem abriu tanto. Então por isso que eu acho que no caso do Gasly foi mais grave, porque ele tinha um pouquinho mais de pista para o lado para ele conseguir fazer a curva e não fechar tanto o Vettel. Enfim, tivemos o safety car por conta do acidente do Sainz, aproximou até um pouco mais o Verstappen do Leclerc, que mesmo com problema conseguiu se manter. E como a Ferrari estava rendendo muito bem, um dos problemas que estava tendo era com o pneu, mas esse final de semana foi muito bom para a Ferrari, que ela rendeu com os pneus. A Red Bull não estava rendendo tanto com o médio e nem com o duro. E já a Ferrari teve um bom rendimento. E justamente nessa parada que teve o safety car virtual pelo problema que houve com o Sainz, a Ferrari veio e colocou um médio, e a Red Bull também colocou o médio. Eu, diferentemente da Red Bull, neste momento eu tinha mudado a estratégia. Eu tinha colocado um macio, porque não tinha o que perder. O Sainz, que era a ameaça do Verstappen, acabou saindo. E o Hamilton não ia ser a ameaça, porque o Hamilton não estava acompanhando de perto. Então, o que podia acontecer no máximo, o Verstappen terminar em segundo, né? Então, eu mudaria essa estratégia. Eu teria colocado um macio, porque aí seria um macio contra um médio, e quem sabe o Leclerc com aquele probleminha que ele teve lá no final do acelerador, o Verstappen poderia ter chegado, né? Se ele terminou com 1.8, acredito, no finalzinho da corrida, isso poderia ter baixado ainda um pouco mais. Enfim, só essa estratégia que eu teria feito diferente. Talvez no finalzinho, nas últimas voltas, o pneu macio do Verstappen poderia cair de rendimento, mas quem sabe ele já conseguiria ter abrido um pouco uma vantagem. Só uma estratégia que eu anotei que eu teria feito diferente da Red Bull. E se manteve ali para vitória. Ele já está 3 meses sem vitórias, assume a segunda colocação do campeonato, e quem sabe agora ele assuma agora para levar essa Ferrari para brigar de vez, tanto pelos construtores quanto pelo pilotos. Os construtores já está um pouco mais longe, tá aí na tela para vocês a classificação do Mundial de Construtores, mas o Mundial de Pilotos ele assume a segunda colocação, e quem sabe essa vitória dá um gás para quem sabe deixar esse campeonato mais agitado, porque senão ia virar um campeonato só do Verstappen, e é bom ter essas vitórias, quem sabe a Mercedes chegando também. Enfim, uma corrida animada, foi até animada, não foi a grande corrida, diferentemente do que foi em Silverstone, mas foi uma corrida animada. Sai com duas vertentes aí. A Red Bull precisa equilibrar mais o carro e viu o que aconteceu com o Verstappen, e já a Ferrari muito bem equilibrada, mas com um problema no Sainz, precisa ajustar essas coisas aí, e a Mercedes um pouco mais distante aí desse grupo. Enfim, é isso. Eu peço que vocês deixem as suas impressões aí nos comentários, o que vocês acharam da corrida. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.